122 Guild Wars Capítulo 366 A tirania de Eva. Autor Kotaro Fala Clan. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Os escravos rapidamente se organizaram diante de Eva quando ela chegou. Suas posturas eram diferentes da forma respeitosa das concubinas. O deles foi naturalmente um passo além disso, sendo totalmente subserviente e submisso. Afinal de contas, embora as concubinas fossem relativamente novas, esses escravos estavam aqui desde que a cidade-estado de Vita era apenas um assentamento de Vita. Draco os havia ignorado naquela época porque ainda não estava interessado em semeá-los. Como tal, eles estiveram relaxando durante todo esse tempo, esperando o dia em que seus úteros seriam preenchidos com sua semente para dar à luz seus filhos. E pela maneira como Eva fez as coisas parecerem quando as comprou, não seria uma coisa única, pois provavelmente seriam transformadas em fábricas de bebês. Claro, se eles estavam dispostos ou não, era irrelevante devido à sua posição. Alguém poderia fazer um discurso inflamado sobre como suas condições de vida os tornavam muito melhores do que os outros e como o poder e a beleza de Draco faziam dele um companheiro perfeito para essas mulheres, tornando-as mais do que dispostas. Mas isso não mudava a realidade da situação. Eles foram comprados de um vendedor como mercadorias e, em sua maior parte, mantidos contra sua vontade. A diferença entre eles e as concubinas não era sutil. Se alguma das concubinas quisesse inexplicavelmente deixar o clã Morningstar, elas estariam livres para fazê-lo. Claro, a criança ficaria para trás. Se saíssem, teriam status oficial e seriam tratados com respeito tanto por reinos quanto por impérios. No entanto, esses escravos reprodutores poderiam viver uma vida boa, mas não havia chance de eles partirem. Eles eram, infelizmente, propriedade neste caso e não tinham direitos reais para esse fim. Se eles saíssem, não teriam status oficial, mas muitos ainda poderiam dar-lhes algum respeito básico extraoficialmente como escravos reprodutores de Draco, presumindo que eles tivessem seus filhos. Outra coisa interessante foi a mudança de comportamento de Eva ao chegar aqui. Quando ela estava com as concubinas, ela era gentil e atenciosa, fazendo com que elas a reverenciassem e amassem por sua magnanimidade. No entanto, assim que ela entrou na sala, ela voltou ao seu estado frio e ameaçador diante desses escravos reprodutores enquanto eles se ajoelhavam obedientemente diante dela. Ela lentamente os examinou com sua habilidade comercial de comércio de escravos. Isso era algo que ela fazia semanalmente, para inspecionar essas meninas e ter certeza de que elas entendiam seu lugar nesta genealogia, bem como no mundo em geral. Afinal, viver no luxo por um longo período de tempo faria qualquer um esquecer o seu lugar no mundo. Até agora, Eva não tinha visto nada parecido, já que esses escravos que ela escolheu a dedo para o gosto de Draco eram bastante astutos e inteligentes o suficiente para reconhecer sua realidade. Contudo, sempre haveria aqueles que cairiam em tentação após um período de simplicidade e inatividade. Hoje, finalmente chegou a hora de tal coisa se revelar a Eva. Ela parou diante de uma garota de aparência um pouco fofa, com seios enormes e uma bunda grande, uma característica que todas essas garotas obviamente compartilhavam a ponto de nenhuma linha ser desenhada, e duas longas orelhas de coelho em seu couro cabeludo. Ela também tinha penugem nos ombros, mãos e pés, pequenos pedaços de pelo macio de coelho que cresciam organicamente. Ela era realmente sexy, e qualquer otaku literalmente mataria outro ser humano para reivindicá-la, já que ela foi esculpida com o tipo de estilo que estava presente nos animes. Eva parou sobre ela e se inclinou para a frente, agarrando o queixo da coelhinha com a palma da mão e fazendo contato visual. Isso fez a garota começar a suar enquanto seu coração palpitava. Ser forçada a olhar diretamente para os orbes escuros de Eva que pareciam abrir um portal para o abismo da escuridão eterna. Era algo que as palavras não podiam descrever facilmente, e a coelhinha estava à beira de desmaiar. No entanto, Eva logo sorriu. Isto foi como um raio de sol para a coelhinha quando ela finalmente se sentiu livre da maldição de morte que os olhos de Eva pareciam prometer. A coelhinha começou a se perguntar como seu mestre, Draco, conseguiu olhar naqueles olhos por tanto tempo. Claro, ela não sabia que até Draco sofreu sob a atração dos olhos de Eva até que ele desbloqueou sua linhagem. Então ficou mais emocionante olhar para eles em vez de evitá-los.
Antes que ela pudesse se levantar, Eva agarrou sua cabeça com força e jogou a coelhinha contra a parede. Esta pobre coelhinha bateu contra a parede com força proibitiva, já que Eva canalizou seu corpo de divindade ao máximo. Suas costas se curvaram significativamente e ela cuspiu sangue. Ela se enrolou no chão em agonia enquanto tentava gritar de dor, mas seus pulmões estavam sem fôlego quando ela bateu contra a parede. Ela quase não conseguia mais sentir a conexão com a parte inferior do corpo. Tão horrível foi a colisão que machucou sua coluna. A dor intensa de ter a coluna torta era algo que poucos neste mundo haviam experimentado, e qualquer um que tivesse experimentado no passado poderia atestar a agonia absoluta disso. A mudança repentina chocou os outros escravos enquanto eles congelavam de medo. Para machucar repentinamente um deles assim, o que a coelhinha fez? Eva observou a coelhinha se contorcer de agonia por alguns segundos, esperando até que ela recuperasse um pouco do ar para emitir alguns sons. Com uma expressão insensível, ela caminhou até o escravo que se debatia e pressionou o pé contra a cabeça, pressionando no chão. Então, depois de meses sendo mimados e bem tratados, vocês parecem ter esquecido seu lugar no mundo. Mesmo minhas repetidas verificações em vocês não foram suficientes para impedir o rompimento da barragem, hein? Eva falou devagar. A coelhinha começou a vomitar enquanto tentava respirar. Ela mal conseguiu falar algumas palavras, apesar de sua imensa dor e sofrimento. Senhora. Eva. Por favor, tenha misericórdia. Eva não prestou atenção aos seus apelos e virou-se para encarar os outros escravos reprodutores. Ela lançou um olhar abrangente sobre eles. Todos eles sentiram como se os olhos da morte estivessem olhando para eles. A maioria de vocês são raças de feras, com algumas outras raças exóticas que comprei como elfos e hobgoblins, bem como algumas raças mistas. Em relação à população mista, elfo e hobgoblin, eu sei que você não tem problemas, mas sua raça difere as garotas. Os olhos de Eva se estreitaram. Vejo que sua afiliação bestial traz consigo prejuízos notáveis, hein? Por um lado, você sofre o que a maioria das feras fêmeas sofre na natureza, que é a época de reprodução imposta. Basicamente, de vez em quando, alguns de vocês entram no cio. Em tal situação, vocês devem estar engravidados a todo custo, para não perderem a cabeça ou morrerem. Parar de comer ou beber água quando estiver com fome ou com sede. Esta é uma lei da natureza, algo herdado de sua ancestralidade parte besta. No entanto, notei que alguns de vocês já entraram no cio e foram capazes de controlar sabiamente seus impulsos. Sofrimento que isso lhe foi imposto. Muito bem. Eva se virou para olhar com desdém para a coelhinha chorando e lutando para endireitar as costas curvadas, onde se viam suas vértebras um pouco salientes. Infelizmente, alguns de vocês não conseguiram resistir ao impulso e decidiram reprimi-lo para terem um pouco de paz de espírito. Isso é imperdoável. Eva virou-se para encarar toda a multidão mais uma vez. Eu não me importo se você está com dor ou se seus instintos estão lhe dizendo para fazer isso. Seu corpo não é mais sua propriedade e sua vida não cabe mais a você decidir. Você é simplesmente propriedade pertencente a Draco, o Abissal Prime. Você come quando ele manda. Dorme quando ele manda e respira quando ele permite. No dia em que ele desejar que você não faça mais nada disso, você aderirá rapidamente. Você tem permissão para viver bem devido ao fato de que ele geralmente é benevolente com mulheres bonitas com traseiros pronunciados. No entanto, eu não sou tão gentil nem tão misericordioso quanto Draco, e trair ele é um pecado digno de morte. Eva afirmou isso friamente e sorriu no final. Não porque ela quisesse assustá-los ou porque gostasse disso, mas porque ela mesma pagou um preço muito pior por sua própria tentativa de traição em comparação com a mera dor física que aquela coelhinha estava passando, e ela também pagou com a vida no fim. Senhora. Eu não engravidei. Eu ainda sou virgem. A coelhinha gritou fracamente. Eva se virou para ela. Eu sei que você está. No momento em que olhei em seus olhos, pude ter uma ideia geral do que aconteceu. Você é da espécie coelho, então seu ciclo de cio é essencialmente perpétuo. Você é levado a acasalar o tempo todo, e às vezes aumenta e às vezes esfria. Recentemente, quando aumentou, atingiu um grau tão alto que era provável que você morresse sem satisfação. Em seu estado de delírio, você escapou do salão do éter e provavelmente atacou o primeiro homem que encontrou naquele momento. Você ainda teve bom senso suficiente para não realizar o coito,
Mas ainda precisava estar satisfeito, então usou seu outro buraco. Depois de se fartar, você saiu da loucura e se arrependeu do que fez. Então rapidamente correu de volta para o salão do éter e se limpou, esperando que ninguém notasse, já que seu ímã está intacto. Eva pressionou o pé na cabeça da coelhinha com ainda mais força. No entanto, nada pode ser escondido dos meus olhos. Eles veem tudo neste mundo, incluindo o seu pequeno encontro. Por favor. Eu não pude resistir. Eu não queria. Eu estava morrendo. Nesse ponto, a coelhinha estava prestes a desmaiar de dor, pois seu limite de tolerância havia sido atingido. Ela não conseguia mais sentir os músculos da parte inferior do corpo, o que significa que provavelmente ficaria paralisada para o resto da vida. Então você deveria ter morrido. Morre para manter sua dignidade e valor é um negócio que vale a pena nesta e em qualquer vida. Eva rugiu com uma pitada de loucura em seus olhos. Não se sabia se ela estava gritando isso para si mesma ou para a coelhinha. Talvez ambos. Porém, a coelhinha já havia desmaiado, com lágrimas ainda escorrendo de seus olhos. Seu corpo ocasionalmente se contraía devido à dor, mas ela não conseguia mais acordar. Os outros escravos ficaram em silêncio durante todo esse tempo, seus corpos tremendo de terror enquanto seus olhos eram incapazes de deixar o corpo de sua irmã, especialmente aqueles das raças bestiais que também sofriam com essa situação genética. Eva se acalmou e empurrou sua loucura crescente de volta ao abismo. Era mais fácil para ela fazer isso na presença de Draco ou das três belas NPCs, já que elas significavam muito para ela, mas sozinha era difícil. Eva olhou para a coelhinha mais uma vez e a chutou para longe. Vitae, leve-a para Icari para a cura. Eu planejei executá-la, mas prefiro esperar Draco retornar para decidir o que fazer com ela. Afinal, Eva ganhou sua chance de perdão, o que lhe trouxe felicidade eterna nesta linha do tempo. Se Draco fosse benevolente o suficiente para perdoar aquela coelhinha, então ela viveria. Imediatamente, Imperatriz. E aquele com quem ela se sujou? Vitae perguntou enquanto transportava a coelhinha desmaiada. Trago para mim. Vou ensiná-lo como é o castigo para provar o que pertence ao Draco. Eva respondeu friamente, o redemoinho negro em seus olhos pulsando. Depois disso, ela deixou o resto dos escravos reprodutores para trás, mas eles não tinham mais vontade de desfrutar de sua vida luxuosa. Cada um deles agora passava seu tempo tentando se concentrar e melhorar sua linhagem ou sua fortaleza mental, já que esse era o requisito mais importante que eles tinham. Quanto a Eva, bem, podia-se ouvir os gritos atormentados de um homem da masmorra do castelo Rank 7 na cidade de Caril, uma sala que não tinha sido utilizada até agora. Guild Wars capítulo 367. Uma pequena faísca para criar uma enorme chama neste momento. Uma certa entidade caminhava novamente pelas planícies arruinadas de Derion. Este era um lugar que seria para sempre revestido de pura energia de destruição devido à luta tumultuada entre dois dragões negros de Rancun no passado. Era de se perguntar se os dragões negros de Rancun poderiam arruinar uma zona de área por toda a eternidade, e se eles lutassem no Rank 7. Então, todo o plano principal não teria sido arruinado e transformado em um refúgio de energia de destruição, presumindo que não fosse reduzido a cinzas. Não, espere. Uma questão ainda mais importante era que, embora os deuses verdadeiros do dragão branco tivessem existido no passado, como a mãe de Ikari, como é que ninguém nunca tinha ouvido falar de um dragão negro se tornando um deus verdadeiro? Um deus verdadeiro dragão negro provavelmente poderia destruir não apenas o plano mortal, mas também os próprios céus. Esta foi razão suficiente para impedir que um dragão negro ascendesse, mas uma dupla dragão negro, dragão branco no Rank 7 era impossível de vencer. Então, como ocorreu um desenvolvimento tão estranho ao longo dos tempos? Um mistério eterno e alimento para a reflexão. Porém, o ser que caminhava pela energia da destruição não foi prejudicado por ela, mas sim bem-vindo e reverenciado. Havia um som metálico a cada passo que lhe dava, um som que gelaria o coração de qualquer membro da Umbra ou de outras guildas. Um som que faria Eva ficar solene e Draco franzir a testa gravemente. Este som estridente e familiar que soa normalmente agradável ao ouvido veio de uma das entidades mais fortes e estranhas desta linha do tempo. O Cavaleiro das Trevas. Ele mudou muito depois de sua luta com Draco durante o evento Dragon's Laing. Naquela época,
Ele mal tinha consciência de si mesmo e de sua personalidade, apenas movido por instintos primitivos e memórias destruídas. Depois de alguns meses lutando sozinho e se acostumando com seu poder e existência, ele evoluiu, especialmente depois de chegar ao rank 2. No entanto, quando ele subiu de classificação, ele foi puxado para um mundo estranho, com máquinas de metal movendo-se por estradas estranhas, pessoas andando em trilhas pavimentadas e centenas de humanos em trajes estranhos movendo-se em sua vida diária. Ele havia revivido um ano no corpo de Draco em suas memórias, o que equivalia a um mês neste mundo de jogo, já que ele não precisava se preocupar com o estresse da dilatação do tempo em seu corpo como todo mundo fazia. Curiosamente, ele escolheu, voluntariamente ou não, vivenciar o período em que Draco passou dos 23 aos 24 anos no mundo real, que foi o segundo ano do lançamento de Boundless, e o oitavo ano no mundo do jogo. Aquele ano foi bastante especial. Qualquer pessoa que examinasse a vida daquele sujeito saberia que este foi o ano mais icônico da história do seu universo, independentemente da linha do tempo. Foi o ano da traição fatídica. O Cavaleiro das Trevas experimentou tudo em primeira mão através dos sapatos de Draco, seus pensamentos, ingenuidade, falta de vergonha e emoções. Ele sentiu a mudança quando Draco passou de tudo isso para uma entidade de negatividade e ódio, um ser que só se importava com vingança, que se danem os custos. Isso mudou fundamentalmente o Cavaleiro das Trevas e o aproximou de Draco. Mas não da maneira que todos esperariam. No final da batalha anterior, Draco olhou nos olhos do Cavaleiro das Trevas e se ofereceu para ser seu amigo e se tornar irmão eterno dele, já que eles eram do mesmo molde. Eles tinham o mesmo corpo, linhagem, mentalidade, mas não a mesma alma. Como tal, havia uma ligeira diferença entre eles, e esse era o vínculo eterno com Eva. O vínculo de Draco com Eva não era apenas uma mera linhagem, transcendia isso. Era algo acima do tempo, do espaço, do caos ou da origem do universo. Era algo gravado nas leis da realidade, uma conexão que se tornara realidade para a eternidade. Isso não poderia ser refeito ou clonado. Como tal, o Cavaleiro das Trevas era o que Draco seria sem aquela conexão do destino que o ligava a Eva de uma forma que eles nunca poderiam se libertar. Então, sem esse vínculo fazendo com que eles desejassem um ao outro, o que Draco faria? Bem, a pergunta era óbvia, não era? Seria a mesma coisa que a linhagem suprimida que Draco tentou fazer na linha do tempo anterior. Destrua Eva, a traidora. Esta foi a nova missão do Cavaleiro das Trevas. Ele não odiava mais Draco. Na verdade, ele o adorava, assim como Draco reverenciava Lúcifer. Draco uma vez supôs que a maioria dos clones de uma pessoa tentaria matar seu original e substituí-lo ou manteria seu original na mais alta consideração e o serviria. O próprio Draco era do último tipo. O Draco que reencarnou poderia ser considerado um clone, sendo Lúcifer original. Como tal, ele era leal a Lúcifer e esperava atingir seus objetivos da melhor maneira possível. Da mesma maneira, o clone de segunda geração, que era o Cavaleiro das Trevas, era leal a Draco e Lúcifer, caso ele aprendesse sobre o Demônio Supremo, e manteria sua vontade na mais alta consideração. E depois de viver essas memórias e compartilhar o ódio puro de Draco por Eva, ele entendeu o que tinha que fazer para honrar seu verdadeiro eu. Eva e tudo o que ela amava tiveram que morrer. Este era o mesmo objetivo que Draco tinha até finalmente conseguir vencê-la, antes de ser mandado de volta ao passado. Infelizmente, o Cavaleiro das Trevas não sabia que Eva já havia pago o preço final, caso contrário, ele preferiria apoiá-la de acordo com os desejos de seu verdadeiro eu. Os monstros do vazio que povoavam as planícies arruinadas de Derim ainda estavam esperando a contagem regressiva para o início do evento mundial. Dado que este tipo de evento teve efeitos de grande alcance e um grande impulso, naturalmente teve um longo período de preparação. E foi por isso que as questões relativas a outros jogadores ficaram em segundo plano. Todos pararam tudo e estavam se preparando para o próximo evento que poderia mudar o cenário de todo o mundo do jogo. Era por isso que os recém-chegados gastavam tanto dinheiro para alcançar os que estavam à frente e para construir pontos de apoio. Depois de aprender sobre o tempo que levava à catástrofe, ninguém teve tempo de explorar o mundo. Hoje em dia, as pessoas reuniam recursos através de masmorras ou negócios. Enquanto alguns os aproveitavam através de Guild Wars, o jogador médio estava em torno do nível 35, com elites como Gently Flower e Noble Soul entre o nível 40 a 45. Em breve,
Muitos jogadores de primeira linha subiriam de nível e a ameaça dos monstros do vazio seria bastante reduzida. Isso faria com que este evento mundial deixasse de ser uma catástrofe para todos os jogadores e se tornasse uma bênção para alguns, pois eles o usariam para aumentar seu poder e prestígio. Especialmente a todo-poderosa Umbra, onde quase todos os membros principais estavam agora no rank 2 com classes lendárias e aqueles abaixo deles também estavam no rank 2 ou se aproximando graças aos esforços dos membros principais classificados. Uma guilda como essa nunca sofreria nenhum cerco, apenas usando o sangue e o esforço de seus inimigos para se encher de mais poder e espaço para crescer. Havia uma razão pela qual era respeitado por todos os jogadores e por muitos NPCs. Antes que alguém pudesse pensar em derrubar Eva, eles teriam que atravessar a Umbra para chegar até ela. Normalmente, Draco também estaria bem diante dela, mas ele estava ausente em um momento crucial. E então, para ter certeza de que a vontade de Draco fosse cumprida, o Cavaleiro das Trevas veio a este lugar para aumentar as apostas. Ele caminhou calmamente pelo antigo campo de batalha que se tornou o campo de concentração para uma batalha ainda pior que estava por vir. Ao contrário de quando Draco veio aqui para subir de nível, a concentração de monstros do vazio não diminuiu, apenas aumentou. Agora, estava saturado a ponto de, mesmo com a névoa da energia da destruição, poder-se ver a interminável faixa deles. Naturalmente, quando avistaram o Cavaleiro das Trevas, tentaram abordá-lo. No entanto, eles não tiveram chance de lutar contra ele no rank 2 quando eram apenas monstros do rank 1. A supressão de classificação e nível por si só fez com que eles parecessem bebês fracos na frente do Cavaleiro das Trevas, então ele nem mesmo mudou sua trajetória ou movimento. Ele simplesmente enviou infinitas bolas de fogo, lâminas de vento e raios em direção a eles, queimando, cortando e chocando seus inimigos até a morte. Sim, como era a situação com Boundless no momento, o Cavaleiro das Trevas refletia todas as habilidades de Draco, exceto sua técnica inata de autogeração, seu aspecto geral, abissal prime, seu vínculo com Eva e suas memórias centrais. Todo o resto, porém, o Cavaleiro das Trevas fez. A magia subjetiva de Draco, suas verdadeiras formas, dragão, diabo e demônio, sua constituição, seu controle, suas habilidades com espadas e muito mais. A razão pela qual isso foi feito foi HM. Parecia que o Cavaleiro das Trevas finalmente havia alcançado o rasgo na estrutura da realidade. Essa mesma lágrima foi a causa deste evento, um efeito remanescente do raio ômega dos olhos de Kaelo. Os monstros do vazio aqui também eram os mais fortes de todos, capazes de trazer destruição a todas as raças do mundo, apesar de serem apenas de rank 1. Afinal, os destruidores do vazio tinham HP suficiente para serem classificados como monstros de rank 4, sem adicionar sua corrosiva energia do abismo. E sua resistência a tudo que não esteja imbuído de éter. Eles também tentaram atacar o Cavaleiro das Trevas, mas ela não lhes deu atenção e simplesmente construiu uma barreira de éter que repeliu todos os seus ataques. Embora ele pudesse ter a magia subjetiva de Draco e não tivesse passado pelas lições que o original teve, ele ainda tinha o mesmo poder. A barreira de éter não duraria muito, apesar do Cavaleiro das Trevas ter estatísticas mais altas do que os jogadores do seu nível. Seu status era dividido entre um jogador e um NPC, rendendo-lhe muitos benefícios de ambos os mundos, mas seria longo o suficiente para o que ele queria. Pendência. Ele alcançou o Voitear e percebeu que ele estava começando a fechar enquanto se reparava. Isso mostrou que a contagem regressiva para o evento estava quase no fim, pois começaria quando nenhum outro monstro do vazio pudesse passar por ela. Mesmo como estava agora, era realmente difícil para mais monstros do vazio passarem. O Cavaleiro das Trevas viu isso e franziu a testa enquanto seus olhos brilhavam com um brilho verde. Ele rugiu e se transformou em sua forma completa de dragão. A majestade do híbrido metal e dragão negro permeando o mundo e fazendo todos os seres inferiores se ajoelharem. Até os monstros do vazio se acalmaram e observaram com surpresa. O Cavaleiro das Trevas era especial porque, ao contrário de Draco, que era um dragão negro puro, ele era um híbrido de metal e preto. Ele tinha a melhor defesa e o melhor ataque em um só corpo, tornando-o verdadeiramente resistente. O dragão híbrido teve pouco tempo nesta forma, apenas 1 minuto. Como tal, ele levantou as patas dianteiras e as cobriu com infinita energia de destruição, quase o suficiente para criar uma segunda planície de Derion, se assim o desejasse.
Ele usou as pernas para agarrar os dois lados do voidear. Depois de se certificar de que tinha um controle forte de cada lado, ele fez o impensável. Ele forçou diretamente o rasgo a se abrir mais. O voidear era pequeno o suficiente para que apenas monstros do vazio de Rancun pudessem abrir caminho com extremo esforço. Agora, com o tamanho que o dragão híbrido tinha rasgado, só Deus sabia o que sairia do abismo para o mundo. Na verdade, enquanto o dragão híbrido estava ali, uma aura intensa e horrível surgiu das profundezas da lágrima agora expandida, soprando para longe enquanto cuspia sangue. Quanto às consequências de suas ações, ele sabia muito bem. Agora, tudo cairia sobre os ombros da Umbra e embora eles provavelmente fossem capazes de resistir a esta tempestade com relativa facilidade, mesmo com a destruição que ele causou, ele só precisava que eles investissem por tempo suficiente para se aproximar de Eva. Nota do autor: posso ouvir alguns de vocês tendo hemorragia no peito e no intestino grosso de raiva com esse novo desenvolvimento da trama, mas houve muita reflexão sobre isso. Por um lado, o incrível tosse desprezível Madigan está inativo na história por muito tempo, apesar de ser a entidade que permitiu sua existência. Agora é hora de causar problemas novamente através de seu novo agente, o Cavaleiro das Trevas. Ou você não achou que tudo que esse sujeito tem pertence a ele? Não, não, até eu sei o quão artificial seria tal conspiração. Agora, posso assistir Draco sofrer tosse e lutar através desta calamidade para provar seu valor e porque ele teve um período tão longo de paz para crescer. Fique atento. PS para aqueles que choram por mais capítulos. Ouvi seu apelo e pensei em uma maneira sólida de resolvê-lo. É simples. Posso manter a qualidade atual e enfatizar meus limites para criar mais capítulos se estiver banhado de dinheiro. Ou posso simplesmente prescindir da motivação que é o dinheiro e escrever mais capítulos, mas cheios de filês que prolongam a trama. O que deveriam ser 2 capítulos agora se torna 10. Guild Wars capítulo 368. Os gritos de um elfling são os mais doces. Um Draco entrou no quarto de Opia com um leve sorriso. Ele manteve a armadura recuada e só entrou com uma toalha, o peito nu e as pernas à mostra como se fosse um gigolô barato. Ele viu que, fiel à palavra de Over, a elfling estava dormindo profundamente em sua cama, numa pose como se fosse uma bela adormecida esperando pelo beijo precioso de seu príncipe encantado que acordaria. Draco riu maliciosamente quando viu isso, pois era realmente uma visão divertida quando não era um bebê de tamanho normal, mas uma mulher do tamanho de um chibi. Draco abriu o modo foto e tirou uma foto disso, pois tinha certeza que em breve seria a foto mais curtida da internet. Depois de fazer isso, ele caminhou calmamente até a cama e ficou ao lado de Opia adormecida. Com um toque gentil, ele sentou-se ao lado dela na cama e colocou a mão em seu rosto. Uau, tão suave! Draco comentou surpreso. As bochechas de Opia eram rechonchudas e pincéis, o que dobrou seu fator de fofura até quase atingir o nível de Hyla. Porém, para Draco, ninguém no mundo poderia vencer Hyla. Sem contar que Opia tinha quase 3 vezes o tamanho da pequena Hyla, então seu fator de fofura foi reduzido um pouco. Draco lançou um feitiço simples de despertar com sua magia subjetiva. Isso despertou suavemente o elfling adormecido, e ela esfregou os olhos de maneira fofa enquanto levantava a parte superior do corpo. Onde estou? Ela perguntou sonolenta. Draco acariciou gentilmente o cabelo dele e falou gentilmente. Você está em seu quarto em Evergreen Manor e eu estou aqui com você. Percebendo que Draco estava sentado ao lado dela, o humor de Opia melhorou muito e ela o abraçou. Draco. Senti tanto a sua falta. Draco riu e beijou gentilmente Opia na testa. Sinto muito por ter ficado ausente por tanto tempo. Fui pego ajudando as pessoas deste mundo a quebrar suas algemas, permitindo-lhes ver novos caminhos para sua prática. Opia ficou surpresa com isso. Você ajudou a quebrar as algemas deles. Iluminação. Ao mostrar a eles minhas técnicas criadas por eles mesmos, que são excelentes mesmo entre outros estrangeiros, eles foram capazes de entender muitas coisas únicas sobre como os estrangeiros criam. Eles se inspiraram para experimentar muito e muitos até conseguiram aprimorar seus próprias técnicas incorporando o que aprenderam ao me observar. Draco explicou pacientemente. Opia ficou comovida com isso e perguntou, mas e você? O que você ganhou? Draco simplesmente acenou com as mãos vagarosamente, como se dissesse que não era grande coisa. A satisfação e o aprimoramento dos meus colegas artesãos são suficientes.
Além disso, estou aqui para ganhar herança, não para rebaixar o seu povo. O coração de Opie ficou extremamente tocado pela magnanimidade de Draco. Sua vinda foi realmente uma bênção para nós, Draco. Draco sorriu e colocou a mão sob o queixo de Opie, acariciando-o levemente e trazendo seu rosto jovem, porém bonito, para perto do dele. Esqueça de mim, o importante aqui é você. Opie ofegou. Eu? Draco assentiu. Sim, você, Opie. Sua expressão tornou-se séria e solene. Quero me desculpar adequadamente por fazer você sofrer tanto. Prometi voltar e lhe conceder extremo prazer depois de uma semana, mas acabei demorando mais de 2 semanas. Opie tremeu e rapidamente tentou impedir Draco. Não é. Draco colocou um dedo nos lábios dela. Eu quero compensar isso com você agora. O coração de Opie começou a bater forte enquanto suas bochechas e seu corpo coravam. Ela entendeu o que Draco estava insinuando, e era isso que ela passou a desejar desde que Draco despertou sua consciência sexual. Especialmente porque seu corpo foi colocado em hibernação. Ela estava muito grogue para lembrar de seu desejo, mas agora que Draco tocou no assunto, todo o seu corpo estava em chamas, e seu abdômen começou a latejar quando ela sentiu uma sensação de formigamento entre as pernas. Uma umidade infiltrou-se em seu lugar especial e até manchou um pouco sua calcinha, fazendo-a sentir-se ao mesmo tempo envergonhada e excitada. Draco sorriu com essa reação. Não havia nada mais emocionante para ele e sua linhagem do que seduzir donzelas e roubar seu afeto. Sua herança do demônio chifrudo apreciava o aspecto sexual, profanado, enquanto sua herança do anjo negro apreciava o aspecto de sedução e subjugação. Foi por isso que sua busca por saias piorou nos últimos tempos. Ele só era o culpado por isso, porque seu demônio com chifres estava apenas em 10% antes do treinamento de ativação com Eva. Seu Dark Angel estava em 3% antes de seu treinamento com Richmond e subiu para 7% depois. Após a ativação, seu Ornedemon subiu para 70% e seu Dark Angel para 30%. Com isso vieram mais poder e habilidades, mas também os problemas que Lúcifer enfrentou. Como o Demônio Supremo declarou sem rodeios, os 9 altos humanos eram essencialmente crianças com acesso a mísseis nucleares. Eles tinham um poder enorme, do qual não entendiam a profundidade, e não tinham ideia de como controlá-lo com competência. Draco e Eva foram considerados clones, reencarnações perfeitos porque o puro caos da linhagem foi suprimido, ou limitado, pelo DNA subhumano. Mas à medida que Draco se aproximava cada vez mais de 100%, ele também se aproximava dos problemas que atormentavam Lúcifer e Amaterasus sem fim, forçando-os a deixar o mundo antes que acabassem destruindo-o por descuido. Draco sabia que isso era um problema e planejava resolvê-lo, mas queria primeiro entrar e explorar o assunto. Quando chegasse a hora certa, ele iria suprimi-lo permanentemente para que pudesse retornar ao seu verdadeiro eu. Opie se apoiou em Draco, querendo sentir prazer e atraindo mais dele, mas Draco o impediu. Antes de começarmos, quero deixar algumas coisas claras. Ele apontou para si mesmo. Eu sou Draco Morningstar, o abissal primo e o aventureiro imortal mais forte. Fundei meu próprio clã, uma genealogia composta por minhas 4 lindas esposas, 28 concubinas e uma infinidade de escravas reprodutoras. Ele apontou para ela. Você é Opie, uma elfling do clã do Deus do Refinamento e uma das principais belezas da Vila Evergreen. Você é respeitada e tida em alta estima, também capaz de fazer livremente o que quiser. Opie corou com um elogio, mas fez questão de ouvir. Se você decidir fazer sexo comigo, você terá meu filho. Como tal, seu status mudaria de descendente do clã do Deus do Refinamento para uma concubina do clã Morningstar. Draco cruzou os braços. Então você tem que decidir, você realmente quer fazer isso. Depois de cruzar essa linha, não há como voltar atrás. Opie ficou em silêncio por um tempo antes de fazer 3 perguntas. Serei capaz de receber seu amor no futuro se não aderir? Draco balançou a cabeça. Não. Nesse caso, você e eu nos tornaremos conhecidos, mas nunca amantes. Doravante não haverá mais relações românticas entre nós dois. Serei capaz de continuar praticando minha habilidade comercial se me juntar ao seu clã. Draco sorriu. Naturalmente, porque eu deixaria você jogar fora seu talento. Além disso, só para ficar claro,
Tornar-se uma concubina não significa que todos os seus direitos sejam retirados e você se torne uma escrava. Você apenas terá que aderir a algumas regras gerais do clã, sendo a principal delas que se uma de minhas esposas pedir algo a você, você deve tratar isso como se fosse uma ordem vinda de mim, mas fora isso tudo sobre sua vida é sua. Draco esfregou o queixo. Na verdade, a melhor maneira de descrever ser uma concubina é essencialmente que a mulher deve obedecer integralmente às leis do casamento e da fidelidade, enquanto o homem não está sujeito a isso. Seria correto se você fosse minha esposa legítima. Opie assentiu para sinalizar que entendia. A explicação de Draco foi direta e direta, mas pelo menos esclareceu sua confusão. Posso trazer minha família para se juntar ao seu clã comigo? Draco riu. Claro. Como eu disse, uma concubina tem um status oficial não muito inferior ao de uma esposa, apenas que algumas obrigações são omitidas de seu parceiro. Então, sua família seria elegível para fazer parte do meu clã. No entanto, seria como um ramo lateral. Opie acenou com a cabeça no final e ruminou um pouco. Ela então olhou para Draco com seus olhos claros e puros, observando sua forma como se quisesse usá-la para avaliar suas opções. E isso foi um grande erro. Se Opie tivesse olhado para a parede, ela poderia ter recuperado o juízo através de profunda reflexão e percebido que fugir para longe desse filho da puta e de seu suposto clã seria a melhor opção. No entanto, ela escolheu olhar diretamente nos olhos do incubo mais poderoso do plano principal. Como ela poderia tomar uma decisão racional neste caso? Era como ter uma beleza sexy como Zayn prostrada diante de você, colocando seu saque de Grauzel em seu rosto e incitando você a comê-la. Se alguém desviasse o olhar e deliberasse, poderia reunir força de vontade suficiente para afastá-la. No entanto, se alguém olhasse para o abismo que era um espólio de Grauzel, nunca seria capaz de se libertar. Afinal, mesmo o rank 5 e poderes superiores se perderam na magnificência das costas de Zayn durante o leilão do primeiro jogador, forçando-os a fazer lances tolos. Como tal, Opie abraçou Draco com força e falou em um murmúrio baixo. Eu quero estar com você. Draco acariciou seus lindos cabelos e sentiu seu cheiro. Ela cheirava surpreendentemente a um coquetel de sucos, o que deveria ser óbvio, já que ela era principalmente uma cervejeira que se concentrava em bebidas especializadas. Eu aceito você em meu clã. Você é agora minha 29ª concubina e dará à luz meu próximo filho. Draco declarou formalmente. Opie apenas continuou a segurá-lo, como se soltá-lo fosse fazê-lo desaparecer e ela nunca teria chance de experimentar o prazer que ele lhe prometeu. Draco se divertiu com o desespero do Halfling e sentiu que não seria prudente mantê-la esperando por mais tempo. Como tal, ele esfregou suavemente os ombros dela e levantou-se da cama. Fique diante de mim e tire a roupa lentamente, para que eu possa admirar seu corpo. Draco exigiu calmamente. Opie era tímido, mas ainda assim atendeu ao seu pedido. Ela se moveu para ficar na frente dele e lentamente tirou o vestido de empregada, que na verdade era difícil de tirar porque era do tipo formal destinado ao trabalho, ao contrário do tipo modificado visto na mídia moderna, que era principalmente para ser estético ou erótico. No momento em que o Halfling estava nu, seu rosto estava profundamente escarlate, e ela mal conseguia olhar Draco nos olhos. Ainda assim, ela não se cobriu, permitindo que Draco examinasse friamente sua nudez. Draco fez isso sem escrúpulos e esfregou o queixo também. Ele tinha que admitir, Opie era o sonho de todo amante de seios, com seus enormes montes que permaneciam em pé de forma irrealista, como se quisessem contrariar a gravidade. Draco sabia com certeza que no tamanho de Opie, ela não apenas deveria ficar ligeiramente curvada devido ao peso, mas seus seios deveriam cair consideravelmente para prestar homenagem ao papai gravidade. No entanto, como só foi possível em Bondless, seu peito permaneceu perfeitamente reto como silos de mísseis, apenas inclinando-se levemente para baixo, o suficiente para ser quase imperceptível. Além disso, o Halfling tinha uma bunda considerável. Não o suficiente para torná-lo seu foco principal, mas o suficiente para um conhecedor de saque como Draco agarrar e brincar, apesar de sua estatura diminuta. Não se deve esquecer que a cabeça de Opie só chegava, na melhor das hipóteses, ao estômago. Era por isso que Draco sempre a chamava de Chibi em sua mente, mas a verdade é que Opie parecia uma jovem moldada com o corpo de um anão. Ou melhor ainda, do tamanho de um anão,
mas ainda mantendo características juvenis, ao contrário das características ásperas e quadradas que os anões reais tinham. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.